Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, é um prazer estar com vocês novamente, aqui nessa série de vídeos que a gente grava toda semana para vocês, né? A respeito de dependência química, depressão, ansiedade, né? Inclusive eu tenho um curso muito bacana lá na plataforma da Hotmart, que fala sobre técnicas e manuseios terapêuticos para você sair da dependência química, da ansiedade, da depressão. Você que é psicólogo, você que estuda psicologia, ou você mesmo que é um dependente químico, dê para você a oportunidade de conhecer o meu curso, tá? É um curso honesto, sincero, bacana, tá? Baratíssimo, e você vai aprender muito sobre isso. Eu tenho quase 40 anos que eu trabalho com isso, sempre com bons resultados, graças a Deus, né? E estou tentando passar todo esse conhecimento da melhor forma possível, de uma forma bem honesta, sincera, barata, segura, tá? Tentando ajudar o máximo que eu posso, se ajude também, tá? Sair da dependência química hoje em dia é algo bastante complicado, sério, né? Porque o sistema não ajuda muito, né? Então nós temos que nos ajudar. E hoje eu pretendo abordar um assunto muito importante, muito interessante, que a gente percebe muito com as pessoas que estão tentando entrar em recuperação, tentando sair das drogas, né? A gente percebe muito com as pessoas que saem da clínica, que estão frequentando as salas de NA, a gente percebe muito isso. Inclusive, é um tema que existe dentro também, inclusive, dos 12 passos, né? E o título é Aceitação Social não significa recuperação. Presta atenção. Aceitação social não significa recuperação. Vamos pensar um pouco sobre isso, tá? O que é isso? Uma das primeiras coisas que acontece com muitos de nós que entramos em recuperação, muitos de nós que paramos de usar droga, fizemos o nosso tratamento e tal, né? É que nós começamos a ter uma aparência melhor, né? Óbvio. Ficamos mais saudáveis, tomamos banho, né, regularmente, nos vestimos adequadamente, voltamos para as nossas atividades sociais com frequência, começamos a ter responsabilidades, né, sem aquele fardo que acontecia comigo, né, quando eu estava usando, né. A maioria, né, muitos param de roubar, param de mentir, param de se prostituir, param de vagabundear, né? E começamos a ter uma aparência normal, socialmente aceita, né? Simplesmente por ter retirado as drogas, né? Ter uma aparência normal é bem diferente de ser normal, tá? E quando eu falo normal, eu estou falando no socialmente aceito, tá? Porque o dependente químico também é uma pessoa normal, né? Ele está desmotivado a fazer o que ele tem que fazer no dia a dia dele, porque ele estava extremamente comprometido com o uso da substância, né? Quando ele sai de tudo isso, que ele começa a parecer que está em recuperação, socialmente ele é aceito e aí ele pode se enganar, cair numa rede de enganos, né? Eu estou conseguindo demonstrar para todo mundo, né, que eu estou bem. E aí eu acabo acreditando que eu realmente estou bem. Mas será que está? Né? Porque uma coisa é ser, outra coisa é ter, e outra coisa é parecer que tem. Eu sou um sujeito que estou em recuperação. Eu tenho a recuperação aqui nas minhas mãos. Agora, eu pareço que tenho a recuperação nas minhas mãos. E esse parecer, eu mensuro muito dentro das atitudes sociais, que o outro me aprova, o outro me valida. Mas quem tem que me aprovar, quem tem que me validar, sou eu mesmo, tá? E aí eu tenho que começar a pensar na questão da aceitação. Eu tenho que me aceitar. A gente já vai falar sobre isso.
Aceitação, aos olhos da sociedade, é um benefício da recuperação, mas não é a mesma coisa que recuperação, tá? Podemos desfrutar os benefícios da recuperação, mas devemos cuidar da verdadeira fonte da minha recuperação. A recuperação duradoura não é encontrada na aceitação dos outros, ela é encontrada na minha aceitação, que eu coloco em função do meu crescimento interior. Eu aceito quem eu sou, eu aceito que eu sou um adicto em recuperação, eu aceito que eu não posso mais usar drogas, eu aceito que eu tenho que evitar situações, lugares e pessoas, eu aceito que eu tenho que tomar muito cuidado com qualquer tipo de droga. Não é só com aquela droga que eu gostava, né? Porque existem muitos adictos, por exemplo, que a maioria dos adictos tem uma droga de preferência. Ele começa a utilizar várias drogas, depois a droga de preferência dele é a cocaína, é um exemplo, né? Só que quando ele entra em recuperação, ele precisa entender que toda e qualquer substância psicotrópica vai fazer ele se lembrar da cocaína, né? E dentro da filosofia dos 12 passos, né, tem um só por hoje que diz assim: só por hoje eu sei que uma boa aparência não é o suficiente. Só por hoje eu entendo que apenas ter uma boa aparência não é o suficiente. A recuperação duradoura é um trabalho interior. É um trabalho interior. Então, muito cuidado para não cair nessa rede de enganos. Eu estou enganando todo mundo quando a sociedade, olha que beleza, ele não usa mais, ele não sai mais de casa, mas como é que está aqui dentro? Ele casou, ele teve filhos, ele está trabalhando, ele parou de mentir, ele parou de roubar, ele está se vestindo bem, ele corta o cabelo, ele tem uma espiritualidade, mas como é que está aqui dentro? Tá? Não é a aceitação social que é importante. O importante é a nossa própria aceitação. A nossa própria aceitação. E como é que nós vamos fazer isso? Então a gente vai falar um pouco agora sobre essa aceitação, né? Para que você consiga entender que é importante, óbvio, né? A aceitação social, como a sociedade te vê, porque a gente vive dentro dessa sociedade, mas tem que ser autêntico. Autêntico, não é parecer que você está sendo aceitado socialmente, simplesmente porque você está fazendo tudo que a sociedade pede para você fazer. A gente percebe isso hoje em dia a gente percebe isso muito claramente, principalmente porque as redes sociais ditam as regras e as normas. E se você consegue viver daquela forma, tá tudo bem, mas não tá. Quando o sujeito desliga ali, né, as redes sociais, como é que ele tá? Tá na depressão? Tá na ansiedade? Tá morrendo de vontade de usar droga, mas tá se esforçando para não usar, né? Aceitação genuína, tá? Significa que acolhemos as pessoas como elas são, com todos os seus hábitos pecaminosos, porque elas são seres humanos criados à imagem de um poder superior, à imagem de um Deus, para quem acredita, né? Só que aí eu tenho que entender que eu aceito esses seres pecaminosos exatamente como eles são, mas primeiro eu tenho que incluir a mim mesmo. Eu me aceito? Não, eu não me aceito desse jeito, por isso eu faço de conta que sou de um jeito diferente. Não. Eu me aceito? Eu me aceito primeiro e depois eu tento mudar o que eu não gosto em mim. Evitando. Porque a dependência química não é só evitar a droga. Você vai evitar também os seus comportamentos, você vai evitar os seus pensamentos, você vai evitar as suas atitudes. É uma construção do ser.
Ninguém nasce ser humano. Você nasce humano. O ser é a construção. Você tem que ser autor da sua vida, de uma forma autônoma, construindo no dia a dia, né? Com responsabilidade. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Vou fazer de novo. E você tem que ser livre para fazer tudo isso. Então, olha, ser autor, ser autônomo, ser responsável e ser livre são as características essenciais para você conseguir construir o seu ser. Eu sou o quê? Eu atualmente sou um sujeito em recuperação que parei de usar drogas há mais de 30 anos e que não posso esquecer isso jamais. Por quê? Porque eu estou construindo agora um ser, eu desconstruí aquele ser e estou construindo outro. Mas para isso eu tenho que me aceitar. Não tem nem que ter vergonha do que eu fui. Não. Eu tenho que ter orgulho do que eu estou tentando ser, né? No âmbito psicológico, a aceitação, ela refere-se à capacidade de uma pessoa em conhecer e lidar com as suas próprias emoções, tá? Pensamentos, experiências de vida, de forma não julgadora e de uma forma compassiva, com compaixão. Então, você tem a sua capacidade de entender as suas emoções, os seus pensamentos, de entender todas as experiências que você teve e continua tendo na vida, sem se julgar, sem sentir culpado, sem... Por que não se sentir culpado? Porque você já se sentia culpado antes. Quando você se sentia culpado, quando você se sentia com vergonha do que você estava fazendo, é porque você não se aceitava. A sua própria consciência te julgava. Porque a nossa capacidade de julgar, ela só pertence e só faz sentido quando eu julgo a mim mesmo. A nossa capacidade de julgar, ela não foi inventada para julgar os outros. Foi inventada para julgar a gente. Quem julga os outros são as leis. As leis dos homens, as leis do direito e, para quem acredita, as leis divinas. Né? Então, eu tenho que julgar a mim mesmo e eu tenho que me aceitar como eu sou e dizer, eu quero mudar. Né? É a habilidade de acolher a si mesmo e também aos outros, né? Sem tentar mudar ou controlar a realidade. A minha realidade é essa. Eu sou um adicto em recuperação, né? Eu não vou mudar essa realidade que eu tinha. Eu vou mudar daqui para frente. A realidade da pessoa é o real de fato, é ali, é agora, é nesse momento. Eu posso dizer para você, agora aqui, fazendo esse vídeo, eu posso dizer, há 30 anos eu não uso droga, tá? Mas a minha realidade é hoje, é essa. É hoje sem droga. Eu não sei amanhã, mas eu sei como foi o passado. Só que aí esse julgamento me faz aceitar que eu tenho que ter todas as habilidades necessárias para não voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí eu continuo a minha vida sem fazer o que eu fazia antes, porque isso não era legal, né? Aceitar não é o mesmo que viver de uma forma passiva, não, tá? Ah, eu aceito, não tem jeito, não, não é isso. Aceitar significa somente abraçar a realidade em que você está, vivendo para que você consiga lidar com ela, com essa realidade, da melhor maneira possível, tá? Não tem nada a ver com força e não tem nada a ver com fraqueza, tá? Tampouco como dar razão ao outro. Não, a minha realidade é a minha realidade. Eu não estou sendo forte o suficiente porque eu parei de usar e nem estou sendo fraco o suficiente para tentar mostrar para os outros que eu não uso mais. Não, eu estou sendo quem eu sou. Autenticidade. Autor, autônomo, responsável e livre. Eu estou sendo o autor da minha própria vida de uma forma autônoma, porque eu busquei conhecimento para poder entender isso de uma forma responsável. De uma forma responsável e com essa liberdade toda, né? Tenha compaixão de você mesmo, né? Porque você precisa pensar em você
e pensar no que é bom para você. De uma forma bacana, de uma forma com aceitação, né? Não é com aquela autopiedade, ai, porque eu sou um desgraçado, por que que eu nasci com vontade de usar droga, por que que eu nasci depressivo, por que que eu nasci ansioso, por que que eu nasci com TDAH, por que que eu nasci nessa família. Não, aceita quem você é e muda, construa uma vida para você com essa aceitação. Esse é o exercício de viver. Esse é o exercício de viver. Viver é isso. Porque a única coisa que a gente tem certeza na vida é que um dia a gente vai morrer. O resto a gente não tem certeza de mais nada. Mas hoje eu posso dizer para você, eu tenho certeza que há muito tempo atrás eu usei droga. Mas hoje também eu posso dizer para você que eu tenho certeza que eu não quero mais usar. E eu estou construindo uma vida diferente, né? Isso significa que você é capaz de se perdoar daquele passado e fazer uma vida nova para você. Ter uma atitude assertiva diante das suas falhas, diante de tudo que aconteceu anteriormente, das situações ruins que você viveu, né? E, de quebra, ter compaixão pelos outros também ajuda você a entender que você tem que ter compaixão para você mesmo. Fora que você estará trabalhando uma espiritualidade aí, né? A empatia, a aceitação do outro também. E até fica mais fácil para viver no mundo quando você consegue entender que é melhor você aceitar o outro do que você tentar mudar ele, porque você não vai conseguir mudar ele. Agora, você consegue mudar você. Consegue. Você nunca consegue mudar ninguém, nem o teu pai, nem a tua mãe, nem a tua esposa, nem o teu filho, você nunca consegue. Mas você consegue dizer para ele, olha, eu não consigo te mudar, mas você, se você quiser mudar, você consegue. Assim como você está conseguindo mudar às suas expensas, através do seu esforço, através da aceitação que você teve para entender que em determinado assunto você tinha que mudar. E você está mudando. Essa é a aceitação. Não é aceitação social, é a aceitação que você tem por você mesmo. Né? Quando você entende essa aceitação que você tem que ter de você, do que você foi, que você não quer ser mais, às vezes até pontuado agora mesmo, você começa a entender que você é grosso, que você é mal educado, que você não consegue ter um relacionamento legal com as pessoas, e você aceita que você é daquele jeito e fala, não, eu vou mudar, eu tenho que melhorar. Quando você consegue entender essa aceitação que você tem que ter por você mesmo, você permite que você mesmo olhe de frente para as suas fraquezas e diga, não, eu tenho que mudar isso. Não é justificar a sua fraqueza, não é racionalizar a tua fraqueza, não é manipular a tua fraqueza, não. É encarar de frente a tua fraqueza e mudar. Diminuímos as cobranças para sermos fortes ou fracos, porque não importa para nós como as pessoas nos veem, importa a melhora que eu quero ter. Por isso que a aceitação social não significa recuperação, porque eu não me importo como o outro me vê, só que eu não quero que o outro me veja dessa forma. Mas eu estou partindo do ponto de vista da minha mudança, do meu querer e não do querer do outro. É só assim que funciona. Se eu for atrás do querer do outro, eu vou me perder, porque um quer de um jeito, outro quer do outro, outro quer do outro, né? Eu tenho que entender o que eu quero, como eu quero ser, tá? A gente vê muito isso em terapia, né? Ah, eu queria tanto que o meu filho fosse assim, eu queria tanto que a minha esposa fosse assim, eu queria tanto que o meu marido fosse assim. Aí as pessoas vão lá e falam, né, pra mim, pro terapeuta, dá pra você conversar com ele? Eu digo, dá, né? Só que eu levo a situação pra terapia dessa forma, olha, teu pai e tua mãe me procurou e falou que gostaria que você fosse assim, assim, assim. O que você acha? Você quer ser assim? Né? A pessoa vai pensar. Encara de frente, inclusive, o que o outro está achando dele, para ele poder entender o que ele realmente acha dele e o que ele realmente tem que mudar, o que ele realmente precisa mudar, o que ele realmente quer mudar, porque querer é uma coisa, mas precisar é outra coisa.
Querer a gente quer muita coisa. Agora, necessitar é diferente. O necessitar tá ligado com a responsabilidade. Tá ligado com o que realmente é correto na vida. Com o meu superego. Com as minhas crenças, com os meus valores, né? Com isso a vida fica mais leve. Porque devemos ser quem somos. Nada mais, nada menos, né? Não precisamos ser quem nós não queremos ser, apenas para agradar alguém. Não, precisamos sim criar uma nova vida para nós mesmos, sem drogas, sem aqueles comportamentos ruins, né? Sempre com estratégias saudáveis que gerem prosperidade para mim e de quebra para quem está ao meu entorno, tá? Então tomem muito cuidado com essa normose que existe por aí, que tenho que fazer tudo porque a aceitação social diz que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer o que é certo e o que é bom para mim e para quem eu amo e para quem eu gosto. Não vai ter erro, não vai ter erro. Você não vai ser um filho da puta, não. Você vai ser uma pessoa normal, que faz o que é melhor para você e para todo mundo. Pode ter certeza. Pense um pouco sobre isso. A aceitação social hoje em dia é uma coisa que está matando muita gente, porque tem gente que se esforça demais para ser o que a sociedade pede para ele ser, aí ele entra na depressão, entra na ansiedade, e se já está usando droga, às vezes nem consegue parar de usar. Mente que não está usando. E aí quando vê, volta tudo de novo e essa construção não é por aí. A aceitação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Pense sobre isso, tá bom? Foi um prazer falar com vocês sobre essa aceitação social. Pensem bastante sobre isso, deixem seus comentários, me sigam nas redes sociais como Psicólogo Mário Pacheco, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Deixe seu comentário lá, deixe o seu like lá e conheça o meu curso sobre técnicas e manuseios bacanas, necessários, importantes, interessantes para ajudar as pessoas a ter essa aceitação e a mudar a sua vida da melhor forma possível. Muito obrigado por terem me ouvido e até uma próxima oportunidade. Obrigado.